Muito boa tarde, obrigado por terem vindo. Continuamos hoje com a programação de Passado e Presente Lisboa, Capital Ibero-Americana de Cultura 2017, nesta estreita colaboração com o Teatro Maria Matos e com o programa Questões Indígenas, Ecologia, Terra e Saberes Ameríndios. Gostava-vos de dizer que o próprio conceito de Capital Ibero-Americana é passível de ser discutido e bastante problematizado, e acho que este programa, criado pela Liliana e pelo Marc, entre outras coisas, podem contribuir também para essa desconstrução. É para nós uma enorme alegria podermos ter entre nós, neste teatro, autores e atores fundamentais daquilo que é o pensamento contemporâneo e aqueles que trabalham em particular sobre a questão indígena, que, como saberão, quem acompanha melhor este programa, é uma das 4 linhas de programação da Capital Ibero-Americana de Cultura. Eu queria também agradecer, muito em especial, ao professor Eduardo Viveiro de Castro, que inicia este programa. É para todos nós um privilégio tê-lo entre nós, como um dos incontornáveis pensadores do mundo contemporâneo. E queria também agradecer, naturalmente, ao Hilton Krenak, que estará connosco amanhã, e dizer que é um sonho que se realizou passado um ano, ele está entre nós, ao Rodrigo Lacerda e a todos os outros que vão participar ao longo deste mês neste programa. Queria também dizer que e testemunhar que foi, como sempre, um extraordinário trabalho feito pela equipa de Maria Matos, pela Liliana e pelo Marc, e que a prova de que o trabalho é extraordinário é que esta sala esteja como está. E, finalmente, queria agradecer o trabalho criativo e a colaboração criativa e absolutamente extraordinária da Susana Viegas neste programa. Obrigado. Obrigada, António. Agora é a minha vez, da parte do Teatro Maria Matos, contextualizar um pouco este debate que iniciamos hoje e do ciclo Questões Indígenas, Ecologia, Terra e Saberes Ameríndios. Como muitos de vocês já saberão, esta é a etapa final e o último arquipélago de um ciclo que está a durar, enfim, toda a temporada entre 2016 e 2017, o ciclo Utopias, onde vimos muitas perspectivas sobre o que é que pode ser a utopia hoje. Eu hoje estive a fazer uma passagem sobre as várias perspectivas que passaram por cá e tivemos desde a ideia da utopia como uma imagem crítica que nos serve, uma lente crítica que nos serve para olhar o presente, que nos trouxe o Mary Nampson na primeira conferência, até o Felwine Sarr, economista senegalês que esteve cá há uns dias atrás, que nos falava da utopia como um espaço imaginário para desbloquear uma realidade bloqueada. E foi isto um pouco que pautou as nossas discussões e que acho que vamos continuar agora durante este mês também a fazer. Questões indígenas, isto dentro de um arquipélago maior que conta também com peças de dança de Meg Stuart, Urândia Aragão, uma peça de teatro da chilena Trinidade Gonçalves. Portanto, é um arquipélago que cruza tanto o debate e pensamento quanto as artes performativas. Questões indígenas porque achamos que dentro de uma discussão que nós temos já vindo aqui, que já iniciamos há alguns anos aqui no Teatro Maria Matos, a questão sobre a ecologia, as vozes e os saberes e as perspectivas dos chamados povos indígenas têm sido muito pouco ouvidas e acho que é importante que possamos abrir espaço para que elas circulem de uma outra forma. São saberes de relação com a terra, de relação com a sociedade, de relação ética uns com os outros, que hoje vamos começar aqui a debater. Eu queria também agradecer muito às pessoas que aceitaram o nosso convite para
para este debate. Hoje vamos começar com o professor Eduardo Viveiros de Castro e depois, mais tarde, às 9h30, com enfim, uma projeção de filmes. É só uma nota técnica, que é necessário levantar bilhete para cada atividade. Também agradecer ao Rodrigo Lacerda, ao Alexandre Reiga, à Elisa Locon Antileu, à Luísa Elvira Belaúnde, ao Ailton Karanac. São as pessoas que estarão connosco cá este fim de semana e no final do mês teremos também outros convidados. Não me vou demorar muito mais, só dizer que têm a possibilidade, não sei se viram, existe um reader que permite uma entrada também mais profunda nestas questões. Estamos também a disponibilizar as nossas conferências filmadas. E, portanto, resta-me só agora agradecer ao professor Eduardo Viveiros de Castro por estar aqui connosco hoje. Todos o conhecerão, é professor titular do Departamento de Antropologia da Universidade do Rio de Janeiro, com trabalho fundamental nestas questões que estamos agora a abrir hoje. E também um agradecimento também muito especial à Susana Viegas, que é a nossa consultora científica, antropóloga do Instituto de Ciências Sociais, e a quem vou já passar a palavra, que fará uma apresentação sucinta, mas mais detalhada também do Eduardo. Obrigada. Obrigada, Liliana. Bom, boa tarde. Eu vou ser, como a Liliana disse, bastante sucinta, começando por agradecer, é a primeira oportunidade pública que tenho de o fazer, agradecer ao António Pinto Ribeiro por esta oportunidade de tornar pública e de alargar o debate sobre as questões indígenas em Portugal através desta programação, e à Liliana Coutinho pela sua execução aqui no Teatro Maria Matos. Eduardo Batalha Viveiros de Castro é um antropólogo, hoje com uma influência muito para além da antropologia, um pensamento incontornável no mundo contemporâneo, a partir e sempre fiel ao pensamento e à etnologia ameríndia. Tendo começado a trabalhar com o Tupi Araueti nos anos 80 na Amazónia, a expansão do seu pensamento é de uma singularidade apenas equiparável à do Claude Lévi-Strauss, não apenas na forma como expandiu o pensamento comparativo através da etnografia sobre a Amazónia, mas também às fontes do pensamento do período colonial, refazendo-as e repensando alguns dos temas centrais do estudo da Amazónia, como sejam na altura do canibalismo e do xamanismo. A meados da década de 90 tornou-se particularmente conhecido por algo que ele começou por chamar de um etnofilosofema, o perspectivismo ameríndio, que entretanto foi tocando diversas áreas do conhecimento, das artes, às discussões da filosofia, da história e da ecologia política sobre o antropoceno. Recentemente, dos aspectos que eu gostava de sublinhar é a sua articulação com alguns dos grandes pensadores indígenas, entre eles temos aqui o Ailton Karanac, com quem o Eduardo tem tido algumas reflexões conjuntas e de pensamento mútuo. Tem um texto, O Recado da Mata, que introduz o grande livro do Davi Kopenawa também com o Bruce Albert. E essa é, portanto, estamos perante uma oportunidade realmente singular de ouvir a um antropólogo intelectual contemporâneo que não é especificamente, que não tem um impacto específico no mundo em português, mas que está aqui connosco hoje, podendo nós ter a sorte de o ouvir sem traduções, com uma reflexão que vamos poder partilhar durante algum tempo. Obrigada, Eduardo, pela presença. Bom, em primeiro lugar, obrigado a vocês por estarem aqui. Obrigado a todos os responsáveis pela minha vinda, por esse convite. Obrigado a Susana por essa introdução tão generosa, colega antiga e minha companheira na perseguição que sofre por parte dos inimigos dos índios no Brasil. Então, bom, vou apresentar um texto cujo título que está no programa é Os Involuntários da Pátria,
e cujo subtítulo eu me esqueci. Mas o título que eu voltei a dar para esse texto, por alguma razão, mas é uma frase do Oswald de Andrade, o grande pensador brasileiro, que é uma frase que me coloca em posição impossível, mas é uma frase que vale a pena colocar como título, que é "O homem branco já falou demais". Então, enfim, eu começo. Espero não falar demais. Em minha já longa carreira como antropólogo, longa demais, estudei e publiquei, sobretudo, sobre as teorias e práticas da relacionalidade indígena em suas múltiplas dimensões, sociológica, cosmológica, metafísica, do parentesco ao xamanismo, do lugar simbólico dos inimigos ao não lugar político do Estado Nacional. Meu trabalho foi criticado, certas vezes, por ser formalista, ahistórico e apolítico, se não mesmo politicamente conservador. Quanto ao primeiro reparo, o formalismo, tenho pouco a contestar. Não sei qual seria o antônimo de formalista e, de qualquer forma, considero-me um antropólogo estruturalista ou pós-estruturalista, para ser mais preciso. A estrutura, sempre disse Lévi-Strauss, é um construto conceitual que ignora a oposição entre forma e conteúdo. Quanto ao segundo reparo, de ser ahistórico, recordo apenas que, como já dizia o mesmo Lévi-Strauss, a história com H maiúsculo é a nossa própria mitologia, é o último refúgio da transcendência, dizia ele, para o homem moderno. Este pesadelo do qual tentamos acordar, como dizia Stephen Dedalus ou James Joyce, não assombra os coletivos indígenas amazônicos, que não são só contra o Estado, mas também contra a história. O que não significa, sublinhe-se, que eles não estejam em contato íntimo, perene com o Estado, enquanto virtualidade interna que eles conjuram incessantemente, e enquanto monstruosa alteridade externa que os assedia implacavelmente. E nem que não possuam seus próprios modos de habitar o tempo, modos em total incompatibilidade com o nosso modo histórico. Além disso, e aqui a resposta vai do meu suposto anti-historicismo, a questão da presença ou antes de ausência de preocupações e temas políticos, tenho a dizer que, como Deepak Chakrabarty, ou Ghassan Raj, ou Marisol de la Cadena e outros autores que não podem ser exatamente considerados como despidos de compromissos políticos, entendo que uma verdadeira consideração do que pode significar a política e a história para povos extramodernos não pode reproduzir a vulgata iluminista que guia todos os credos modernizadores e progressistas em todas as faces do nosso espectro ideológico, do neoliberalismo ao marxismo, ao pós-humanismo tecnófilo. Todos eles profundamente marcados pela velha metafísica escatológica cristã, agora quase sempre secularizada ou desencantada, como dizia Weber. Com ou sem Apocalipse, o reino, de qualquer forma, o reino com R maiúsculo, nos espera no fim do caminho glorioso do homem, também com maiúsculo. Falei na vulgata iluminista, que bloqueia qualquer compreensão da forma político-metafísica própria dos coletivos indígenas. Pois o caso é que uma concepção da política que não leve radicalmente a sério a presença e a agência política dessas miríades de entidades que chamaríamos sobrenaturais não faz o menor sentido para milhares de povos do planeta, a começar pelos povos ameríndios. O clássico truque sociologista de reduzir fenômenos e instituições, como xamanismo, feitiçaria, mitologia, etc., a metáforas ou alegorias do poder, visto como realidade inconcussa, em suma, como ideologia. Lembro que o poder é a nossa metáfora mestre, o interpretante universal da leitura reducionista de tudo que escapa ao regime do sujeito e do Estado. É justamente esse truque, ultrapassa colonialista, que meu trabalho sempre recusou e denunciou. Meu trabalho assim não é ahistórico ou apolítico, ele é alterhistórico e alterpolítico. Pois, para lembrar uma velha frase, um outro mundo é possível, porque um outro mundo sempre foi possível, ou melhor, sempre foi atual. Ele existe em ato nos mundos ameríndios, entre muitos outros. Ainda que tudo esteja conspirando para impossibilitar ou fazer desexistir estes mundos, em nome de um mundo comum que se funda em um paradoxo hipócrita
na enorme desigualdade de acesso a este comum, onde o com é inteiramente esmagado pelo um. Um mundo 100% comum, entenda-se, único, mas privatizado pelo 1%. O um e o único, o Estado como mundo, o mundo como Estado comum. Antes do comum, tentemos o sem um. Seja como for, não deixei de escrever textos que poderiam ser chamados políticos no sentido vulgar da expressão, isto é, que foram produzidos como intervenções no plano da política nacional brasileira, a propósito do modo como os povos indígenas são perseguidos e negados ontologicamente pelo Estado brasileiro e pela ideologia da modernização que o sustenta. Sustenta no sentido financeiro do termo. Um exemplo recente desse tipo de texto é o que deu nome à presente palestra, Os Involuntários da Pátria. Mas eles só fazem realmente sentido dentro do meu trabalho propriamente etnológico sobre as cosmopolíticas ameríndias, sua dimensão especulativa, seus pressupostos e implicações metafísicas e seu potencial de disrupção de nossas certezas e incertezas na época sombria que vivemos e que foi batizada de antropoceno, mas que talvez devesse ser melhor chamada de misantropoceno, assim como a antropologia talvez devesse ser chamada agora de misantropologia, né? Um destes textos políticos foi uma aula pública que dei em uma praça central do Rio de Janeiro durante o ato Abril Indígena, no dia 20 de abril de 2016. Seu título era o título desta minha fala de hoje, Os Involuntários da Pátria. E sua epígrafe era a frase final do Testamento de Oswald de Andrade, o maior, ou pelo menos o mais original filósofo brasileiro, autor do poderoso conceito contra-antropológico, ou misantropológico, de antropofagia, que se deixa traduzir como constituindo ou propondo uma devoração metafísica do conceito de humano, ou de homem. A frase em epígrafe era: desta terra, nesta terra, para esta terra, e já é tempo. Passemos ao texto da aula. Temo que ele seja conhecido por alguns dos presentes, visto que ele circulou na internet, etc. Mas tanto pior ou melhor, repetir sempre é preciso, e como me disseram aqui, é sempre bom plagiar os bons autores, então eu vou me repetir aqui. Começo, então. Hoje, os que se acham donos do Brasil, e que o são em última instância, porque o deixamos se acharem, e daí ao serem foi um pulo, foi um alvará régio, um mosquete, um canhão, um libambo e um açoite, uma bíblia ou um projeto de emenda constitucional. Esses donos, isto é, esses que nos dominam, preparam sua ofensiva final contra os índios neste momento. Há uma guerra em curso contra os povos índios do Brasil, apoiada abertamente por um Estado que teria por obrigação constitucional proteger os índios e outras populações tradicionais e que deveria ser sua garantia jurídica última contra a ofensiva movida pelos tais donos do Brasil, a saber, os produtores rurais, que é um eufemismo comum no Brasil para a burguesia do agronegócio, atrelada ao grande capital internacional, e, sem esquecermos, a congenitamente idiota fração fascista das classes médias urbanas, que aspiram e gozam com a própria opressão, na exata medida em que podem oprimir quem lhes está mais embaixo. Um Estado, em suma, que, como estamos a ver, é o aliado principal dessas forças malignas em seu triplo braço legitimamente constituído, a saber, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Mas a ofensiva não é só contra os índios, e sim contra muitos outros povos indígenas. Devemos começar, então, por distinguir as palavras índio e indígena, que muitos no Brasil pensam ser sinônimos, ou talvez que índio seja só uma forma abreviada de indígena, né? Mas não é. Todos os índios no Brasil são indígenas, mas nem todos os indígenas que vivem no Brasil são índios. E nem todos os brasileiros são indígenas, como veremos. Índios são os membros de povos e comunidades que têm consciência, seja porque nunca perderam, seja porque a recobraram, de sua relação histórica com os indígenas que viviam nesta terra, naquela terra, antes da chegada dos europeus. Foram chamados de índios por conta do famoso equívoco dos invasores, que, ao aportarem na América, pensavam ter chegado na Índia. Existe uma outra etimologia, que não sei se é verdadeira ou fantasiosa, que diz que a palavra índio vem de uma expressão do Colombo, que seria indio, em Deus. Mas, enfim, é muito bonito para ser verdade. Indígena, por outro lado, é uma palavra muito antiga, que não tem nada de hindu ou de indiana nela, que significa, pelo dicionário, eu cito, gerado dentro da terra que lhe é própria.
originário da terra em que vive. Há povos indígenas, como se sabe, no Brasil, na África, na Ásia, na Oceania e até mesmo na Europa. O antônimo de indígena é alienígena, ao passado que o antônimo de índio, no Brasil, é branco. Ou melhor, as muitas palavras das mais de 250 línguas índias faladas dentro do território brasileiro, palavras que se costumam traduzir, que os índios mesmo costumam traduzir em português por branco, mas que se referem a todas aquelas pessoas e instituições que não são índias. Branco é um conceito político, não cromático ou racial, ainda que a escolha da cor branca nada tenha de arbitrário no batismo desse conceito. Os brancos, como disse, aliás, um pensador dos Carajá, povo do Brasil Central, cito ele, são um povo que se caracteriza por não ter cultura. Fecho. As palavras índias que os índios traduzem por branco têm vários significados descritivos na língua original, mas um dos mais comuns é o de inimigo, é a tradução literal mais comum para esses termos, inimigo, como no caso da palavra Yanomami, Napa, do Kayapó Kubem ou do Araueté Auim. Ainda que os conceitos índios sobre a inimizade ou condição de inimigo sejam bastante diferentes dos nossos, ou pelo menos o eram até chegarem aos brancos, não custa registrar que a palavra mais próxima que temos para traduzir diretamente essas palavras indígenas seja esta mesma, inimigo. Inimigo. Antes era o outro, inimigo antes era o outro que definia o eu por um processo de autodeterminação recíproca. É o que chamamos impropriamente de guerra indígena. Agora, porém, sob a forma do branco, o inimigo é o outro que nega o eu ao se pôr como proprietário eminente da condição de sujeito e definir o índio como objeto de uma empresa caridosa de sujeição subjetificante que lhe acena com a miragem de que um dia ele deixará de ser indígena e atingirá o invejável estatuto de cidadão. Mas isso quer dizer, então, que todas as pessoas nascidas aqui nesta terra Brasilis, naquela terra Brasilis, são indígenas do Brasil? Sim e não. Sim no sentido etimológico informal, abonado pelos dicionários, originário do país, etc., em que se encontra, nativo. Um colono, por exemplo, de origem e frequentemente língua alemã, da cidade de Pomerode, em Santa Catarina, ou de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, é indígena do Brasil, porque nasceu numa região do território político brasileiro. Assim como são indígenas um sertanejo do semiárido nordestino, um agroempresário de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ou um corretor da Bolsa de Valores de São Paulo. Mas, na verdade, não. Nem o colono, nem o agroempresário, nem o corretor de valores são indígenas. Só perguntar a eles se eles se consideram indígenas. Eles são brasileiros, o que é algo muito diferente de ser indígena. Ser brasileiro é pensar e agir e se considerar, e com sorte ser considerado, como cidadão, isto é, como uma pessoa definida, registrada, vigiada, controlada, assistida, em suma, pesada, contada e medida por um Estado-nação territorial, o Brasil, um dos poucos países do mundo que tem o nome de uma mercadoria, só para lembrar, como a Argentina é a Costa do Ouro, a Costa do Marfim, etc. Ser brasileiro é ser, ou dever ser, cidadão, em outras palavras, súdito de um Estado soberano, isto é, transcendente. Essa condição de súdito, um dos eufemismos de súdito é sujeito de direitos, essa condição de súdito não tem absolutamente nada a ver com a relação indígena, vital, originária com a terra, com o lugar em que se vive e de onde se tira seu sustento, onde se faz a vida junto com seus parentes e amigos. Ser indígena é ter como referência primordial a relação com a terra em que nasceu ou onde se estabeleceu para fazer sua vida, seja ela uma aldeia na floresta, um vilarejo no sertão, uma comunidade de beira-rio ou uma favela das periferias metropolitanas. É ser parte de uma comunidade ligada a um lugar específico, ou seja, é integrar um povo. Ser cidadão, ao contrário, é ser parte de uma população controlada, isto é, ao mesmo tempo defendida e atacada por um Estado. O indígena é aquele que olha para baixo, para a terra a que é imanente. Ele tira sua força do chão. O cidadão, ao contrário, olha para cima, para o espírito, encarnado sob a forma de um estado transcendente. Ele recebe seus direitos do alto. Como sabemos, o estado é, antes de mais nada, um estado de espírito.
é o estado do espírito, no sentido hegeliano da palavra. Os espíritos dos povos, ao contrário, os povos de espíritos que habitam o espírito e o corpo dos povos indígenas são de outra e inteiramente diferente natureza, ou melhor, sobrenatureza. Povo, esta palavra, só existe ou resiste com X, né? Um neologismo, né? Resistir, que é a situação indígena, resistir com X, existir resistindo. Né? Povo só resiste no plural, povos. Um povo é uma multiplicidade singular que supõe outros povos, que habitam uma terra pluralmente povoada de povos. Quando, em uma entrevista recente, perguntaram ao escritor Daniel Munduruku se ele, a pergunta é, você enquanto índio, ele reagiu na hora, não sou índio, sou Munduruku, ponto. Mas ser Munduruku significa saber que existem Caiabi, Caiapó, Matiz, Guarani, Tupinambá, Araueté, e que esses não são Munduruku, mas tampouco são brancos. Quem inventou os índios como categoria genérica foram os grandes especialistas na generalidade, os brancos, ou por outra, o Estado branco, colonial, imperial ou republicano. O Estado, ao contrário dos povos, só consiste no singular da própria universalidade. O Estado é sempre único, total, um universo em si mesmo. Ainda que existam muitos Estados-nação, cada Estado é uma encarnação do Estado universal, é uma hipóstase do um. O povo, ao contrário, tem a forma do múltiplo. Forçados a se descobrirem índios, os índios brasileiros descobriram que haviam sido unificados na generalidade por um poder transcendente, unificados para melhor serem desmultiplicados, homogeneizados, abrasileirados. E, não obstante, os povos indígenas originários, em sua multiplicidade irredutível, que foram indianizados pela generalidade do conceito, para serem melhor desindianizados pelas armas do poder, sabem-se hoje alvo geral dessas armas e se unem contra o um, revidam dialeticamente contra o Estado, aceitando essa generalidade e cobrando do Estado os direitos que tal generalidade lhes confere pela letra e pelo espírito da Constituição Federal de 1988. Invadem e reinvadem o Congresso, a Praça dos Três Poderes em Brasília, como vimos semana passada, como vimos no ano passado. Nada mais justo que os invadidos invadam o quartel-general dos invasores. Operação de guerrilha simbólica, sem dúvida, incomensurável à guerra massiva, real, mas também simbólica, que lhes movem os invasores. Mas os donos do poder vêm acusando o golpe e correm para viabilizar seu contragolpe. Para usarmos a palavra do dia em meu país, golpe é o que se prepara nos corredores atapetados de Brasília contra os índios, sob múltiplas formas hoje. Os índios são os primeiros indígenas do Brasil. As terras que ocupam não são sua propriedade, não só porque os territórios indígenas são terras da União, pela Constituição, mas porque são eles que pertencem à terra e não o contrário. Pertencer à terra, em lugar de ser proprietário dela, é o que define o indígena. E, nesse sentido, muitos povos e comunidades do Brasil, no Brasil, além dos índios, podem se dizer, porque se sentem, indígenas muito mais do que cidadãos. Não se reconhecem no Estado, não se sentem representados por um Estado dominado por uma casta de poderosos e por seus títeres e sicários aboletados no Congresso Nacional e demais instâncias dos três poderes. Os índios são os primeiros indígenas a não se reconhecerem no Estado brasileiro, por quem foram perseguidos durante 5 séculos, seja diretamente pelas guerras justas do tempo da colônia, pelas leis do Império, pelas administrações indigenistas republicanas que os exploraram, maltrataram e, muito timidamente, às vezes, os defenderam. Quando iam longe demais, o Estado lhes cortava as asinhas, como está fazendo agora, aliás. Ou perseguidos, seja diretamente, como eu disse, seja indiretamente, pelo apoio solícito que o Estado sempre deu a todas as tentativas de desindianizar o Brasil, varrer a terra de seus ocupantes originários para implantar um modelo de civilização que nunca serviu a ninguém, a não ser aos poderosos. Um modelo que continua essencialmente o mesmo há 517 anos. O Estado brasileiro e seus ideólogos sempre apostaram que os índios iriam desaparecer, e quanto mais rapidamente, melhor. Fizeram o possível e o impossível,
o inominável e o abominável para tanto. Não que fosse preciso sempre exterminá-los fisicamente para isso. Como sabemos, porém, o recurso ao genocídio continua amplamente em vigor no Brasil. Mas, de qualquer forma, era sim preciso, de qualquer jeito, desindianizá-los, transformá-los em trabalhadores nacionais. Eu lembro que o primeiro nome do Serviço de Proteção aos Índios na República, quando ele foi criado na República Brasileira, em 1910, era Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais. Depois ele virou SPI, depois virou FUNAI. Mas o primeiro nome era Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais, em suma. Isso diz muito. Então, era preciso desindianizá-los, transformá-los em trabalhadores nacionais, cristianizá-los, vesti-los, como se alguém jamais tivesse visto algum índio nu. Esses que são os índios, que são, logo eles, mestres do adorno, da plumária, da pintura corporal. Jamais andaram nus. Né? Vesti-los, proibir-lhes as línguas que falam ou que falavam, os costumes que os definiam para si mesmos, submetê-los a um regime de trabalho, de polícia e de administração. Mas, acima de tudo, tratava-se era de cortar a relação deles com a terra, separar os índios e todos os demais indígenas de sua relação orgânica, política, social, vital com a terra e com suas comunidades que vivem da terra. Essa separação sempre foi vista como condição necessária para transformar o índio em cidadão pobre, naturalmente. Porque sem pobres não há capitalismo, o capitalismo precisa de pobres, como precisou e ainda precisa de escravos. A acumulação dita primitiva, para citarmos um célebre conceito marxista, não é um episódio das longínquas origens brutais do capitalismo, mas sua condição necessária, imanente. O capitalismo só cresce pelas pontas, aprofundando ao mesmo tempo suas raízes sinistras, nas minas de coltã do Congo, nas sweatshops de São Paulo, de Mumbai, ou os 150 milhões de imigrantes internos da China em regime de trabalho semi-escravo, ou nas fazendas de Mato Grosso, no Brasil. Enfim, e sobretudo, né, o capitalismo cresce pela exploração da terra, da natureza grátis oferecida por Deus para o uso e abuso do homem, isto é, pela devastação generalizada do planeta. Transformar o índio em pobre. Para isso, foi e é preciso, antes de mais nada, separá-lo da sua terra, da terra que o constitui como indígena. O pobre é, antes de mais nada, alguém de quem se tirou alguma coisa, algo que ele tinha, de modo a fazê-lo desejar outra coisa, aquilo que ele não pode ter. Né? Para transformar o índio em pobre, o primeiro passo é transformar o munduruku em índio, depois em índio administrado, depois em índio assistido, depois em índio sem terra, o qual, se insistir em ser índio, ou voltar a se reivindicar índio, será considerado um índio falso, um suposto índio, um índio de jeans, um espertalhão. Né? Um falso índio, ou seja, um subcidadão que jamais será um branco, mas apenas um mestiço. Esse prodígio de hipocrisia conceitual que define a identidade brasileira, o mestiço. Né? Define, evidentemente, na cabeça e vinda da cabeça dos brancos brasileiros, é claro, aqueles que não são mestiços. As doutrinas nacionalistas da mestiçagem latino-americana, como desenvolveu meu colega José Antônio Kelly em um texto recente, no contexto do conceito Yanomami de virar branco, que é um conceito que os Yanomami utilizam, essas doutrinas nacionalistas da mestiçagem se baseiam numa dupla negação, como mostrou Kelly, baseado num grande sociólogo venezuelano. Nem. Né? O criolho, isto é, o membro da classe dominante, nascido na antiga colônia da América hispânica e ibérica, né? O criolho, o novo senhor da nova nação, é alguém que se constitui simultaneamente pela negação-afirmação do polo indígena e pela negação-afirmação do polo europeu. É preciso que ele afirme a sua indigeneidade, na medida em que é preciso que ele se distinga politicamente da matriz colonial. Mas, ao mesmo tempo, é preciso negar essa indigeneidade, sob pena de ser obrigado a reconhecer os direitos preexistentes e preeminentes dos povos indígenas do território. E é preciso afirmar sua europeidade, isto é, sua cristianidade, seu letramento, sua cultura, para poder negar esses direitos aos índios,
Mas é preciso negar essa europeidade para fazer valer seu direito à nova terra virada nação, isto é, Estado, em outras palavras, para poder subordinar os povos indígenas. Ora, o modelo Yanomami de virar branco, como mostrou Kelly, é o exato oposto desse double bind, né, para citar um conceito do Bateson, né, que aprisiona a classe ou etnia dominante pós-colonial. Nós, em suma. Né? É um modelo que Kelly chama de antimestiçagem, o modelo Yanomami, e que opera por adição ou dupla afirmação, antes que por subtração ou dupla negação. Se o mestiço, como ideal pós-colonial, é o ente antropológico, que não é nem índio, nem branco, mas é branco, porque a colônia tornada nação é um efeito da invasão europeia, o antimestiço, como ideal dos povos indígenas, que se confrontam com a pressão modernizadora eurocêntrica, é o ente antropológico que é índio e branco ao mesmo tempo, mas é índio. Pois a teoria da transformação que está operando aqui, de se transformar em branco, é uma teoria indígena, não uma teoria branca. Uma teoria justamente que pressupõe a recusa do Estado que se constitui pela desconstituição dos povos sob sua totalização transcendente. A vulgata antropológica, que acompanha a teoria da mestiçagem no Brasil, como provavelmente no resto da América Latina, funciona inicialmente segundo o modelo de soma zero. Quanto mais branco, menos índio. Quanto mais índio, menos branco uma pessoa é. Como se as culturas, entre aspas, índia e branca, se cancelassem, não pudessem ocupar o mesmo espaço concebido como limitado e exíguo, a cabeça, talvez. Mas esta soma zero, que poderia tender idealmente para uma situação de 50%, 50%, o mestiço ideal, digamos assim, é, na verdade, mais uma fraude. Pois o ideal do mestiço não é o mestiço ideal, mas o mestiço em processo de branqueamento, como todos sabem. Quanto mais branco, melhor. Esta é a verdade da ideologia da suposta mestiçagem brasileira, a melhora do sangue, o influxo dos imigrantes europeus para ensinarem esses caboclos preguiçosos a trabalhar e assim por diante. Todo mundo no Brasil sabe do que eu estava falando, porque todo mundo já ouviu no Brasil estas frases. É preciso melhorar o sangue dessa raça de gente preguiçosa, os caboclos preguiçosos, negro, índio, os portugueses degredados, etc. Tem que trazer alemães, italianos, etc., para melhorar um pouco o sangue aqui do povo brasileiro. Reciprocamente, quanto mais índio, pior. Quanto menos branco, pior. E tanto pior, quanto mais vigor entre nós, aquela filosofia da história, chamemos assim, segundo a qual índio é algo que só se pode teimar em continuar a ser ou deixar aos poucos de ser. É impossível, segundo essa ideologia, voltar a ser índio, assim como é possível e desejável ir virando branco, mas é impossível virar branco completamente, como todo índio sabe, ou negro. Por isso o escândalo das classes dominantes e de seus intelectuais orgânicos, quando hoje vários povos do Brasil decidem voltar a ser índios, retomar o fio da tradição, reviver formas e conteúdos que haviam sido reprimidos, recalcados, interditados, amaldiçoados, como parte do processo civilizatório. Esses povos estão remando contra a corrente, invertendo a marcha unilinear da história, recusando a realização do espírito e o advento do milênio. Justamente. Uma pequena nota teológico-política aqui. Eu me pergunto quem poderia prever que seriam justamente os índios que iriam revestir a máscara do Catecon, aquela força misteriosa que detém o tempo do fim, segundo a teologia cristã paulina. Contra essa concepção soma zero de nossa pseudo-mestiçagem, as teorias antropológicas indígenas entendem que é perfeitamente possível, o que não quer dizer fácil, nem isento de riscos, ser índio e branco ao mesmo tempo, ou melhor, segundo tempos, contextos e ocasiões diferentes. É possível, no sentido de deve ser possível, acumular posições simbólicas índias e não índias, controlar os modos e os momentos de uma transformação essencialmente reversível. É possível ser branco à moda indígena, isto é, acionar os códigos culturais dominantes segundo as prioridades, objetivos e estratégias indígenas, e, sobretudo, segundo a antropologia indígena, isto é, a teoria indígena, as teorias indígenas da cultura, que pouco tem a ver com as nossas teorias essencialistas da cultura. Eliane Brum, uma jornalista e escritora, uma das poucas vozes da imprensa brasileira que se conseguiu ouvir através da cortina de silêncio erguida por essa mesma imprensa, graças à sua coragem
talento e pertinácia, observava há alguns meses atrás, eu cito um trecho de uma reportagem da Eliane Brum. Nada é mais autoritário do que dizer ao outro que ele não é o que é. Essa também é parte da ofensiva parte da ofensiva de aniquilação ao invocar a falaciosa questão do índio verdadeiro e do índio falso, como se existisse uma espécie de certificado de autenticidade. Essa estratégia é ainda mais vil, porque pretende convencer o país de que os povos indígenas nem mesmo teriam direito de reivindicar pertencer à terra que reivindicam, porque sequer pertenceriam a si mesmos. Na lógica do explorador, o ideal seria transformar todos em pobres, moradores das periferias das cidades, dependentes de programas de governo. Nesse lugar, geográfico e simbólico, nenhum privilégio seria colocado em risco. E não haveria nada entre os grandes interesses, sem nenhuma grandeza, e o território de cobiça. Com efeito, fim da citação, com efeito, transformar o índio em pobre, que é o que pretende, o que Eliane Brum chama de o explorador, é também a realização objetiva da visão de mundo do progressismo de esquerda, que se aboletou por um tempo no Estado brasileiro, já vamos sentindo saudade dele, que se aboletou por um tempo no Estado brasileiro, mas que prolifera igualmente fora dele, em nossa esquerda de ascendência, intelectualmente branca e europeia, a saber, aquela visão que concebe o índio como uma subespécie do pobre, o proletário. Essa metamorfose conceitual faz do índio o bem-vindo objeto de uma pressurosa necessidade, a necessidade de transformá-lo paternalmente em um não pobre, retirá-lo de sua abjeção, e torná-lo um cidadão, passar de uma condição de menos que nós a uma condição de igual a nós, sempre nós. A pobreza é a condição que deve ser remediada, é a diferença injusta que deve ser abolida. E tome programa de governo, correndo logo atrás da colheitadeira, do agrotóxico, do pivô de irrigação, da barragem hidrelétrica, da Bolsa Família e assim por diante. Tudo, naturalmente, financiado pelas proezas do nosso agrocapitalismo, que vai para frente. Mas o índio é outra coisa que um pobre. Ele não quer ser transformado em alguém igual a nós. O que ele deseja é poder permanecer diferente de nós, justamente, em todo o sentido do advérbio, diferente de nós. Ele quer que reconheçamos e respeitemos sua distância. Mais uma vez, esta é a escolha crucial da esquerda em nosso continente e no presente momento histórico mundial. Pensar os índios, isto é, todas as minorias do planeta, como pobres, ou pensar os pobres como índios, e agir politicamente nessa direção. Porque pobre é um conceito maior, pobre é maioria, pobre é um conceito de Estado, é um conceito justamente estatístico. Mas acontece que a imensa maioria estatística dessa maioria pobre é minoria étnica, minoria política, minoria sexual, minoria de gênero ou minoria racial. Pois no Brasil todo mundo é índio, exceto quem não é, como eu disse uma vez. E quem não é? Aqueles que a feitiçaria capitalista e a máquina colonial conseguiu transformar em pobres, ou aqueles que querem fazer os pobres só um pouquinho menos pobres, justo o necessário para que eles possam, como bons trabalhadores de um país que vai para frente, que ia para frente aceleradamente, comprar, a crédito, é claro, o celular ou o televisor que importamos da China. Mas antes que consigamos, aqui e lá fora, como sempre se diz no Brasil, lá fora, que é a Europa, em geral. Mas antes que consigamos, aqui e lá fora, transformar todos os índios do mundo em pobres, os pobres terão se retransformado em índios, porque o mundo está mudando e não na direção que os herdeiros intelectuais do século XIX e XX imaginavam. Quando se fala em pobre, com alguma consistência mais que caritativa ou administrativa, o que se quer dizer é proletário. Está se pensando segundo o modelo da luta de classes, o modelo clássico da luta de classes, que aprendemos todos. Mas parece-me que toda a problemática clássica da luta de classes sempre eludiu ou contornou a espinhosa questão da relação entre os conceitos de classe e de povo. Lembremos da famosa questão das nacionalidades, do Stalin, etc. Ora, se num dizer célebre de Louis Althusser, eu cito, a filosofia é, em última instância, a luta de classes na teoria, então caberia dizer que a antropologia, em última instância, é a luta de povos na teoria. Não custa lembrar, embora seja óbvio, que na origem das classes sociais,
na história do capitalismo, estão diferenças étnicas, diferenças linguísticas, diferenças raciais e diferenças culturais mais que evidentes. Desde os bretões e anglo-saxões invadidos pelos normandos até os índios das Américas, até os africanos. Ou seja, as classes sociais possuem todas uma origem. Na origem da diferença de classes, há sempre uma diferença histórica ou geográfica, que é uma diferença étnica, uma diferença cultural, e se não existe, passa a existir a partir do momento em que as classes se instituem. Nada mais diferente de um aristocrata francês do que um camponês francês, né? E nada mais parecido com um aristocrata francês do que um aristocrata russo, como todo mundo sabe, né? Nos velhos tempos. A imanência da acumulação primitiva... Não, desculpe. Não será por acaso que as invenções políticas mais instigantes no presente momento, os projetos de constituição de coletivos não estatais, como o movimento zapatista, ou o que se passa no Kurdistão, estejam ancorados em uma base étnica. Dá para pensar. Por que esses movimentos que estão se mostrando tão instigantes e alguns deles tão bem-sucedidos em tão longo tempo, sem se transformarem em outra coisa, como é o caso dos zapatistas, que não se transformaram numa reivindicação de ter um Estado para si mesmo, né? Uma base étnica, portanto, que recusa, nesses dois casos, que recusa, ao contrário dos nacionalismos étnicos identitaristas europeus, quase todos eles, ou todos, hipnotizados pela alucinação da forma Estado, né? Toda minoria étnica é um Estado para chamar de seu, né? Pelo menos na Europa, enquanto que esses movimentos de base étnica, como é o movimento zapatista ou o que se passa no Kurdistão, não está de forma alguma reivindicando a formação de um Estado-nação, né? Os movimentos indígenas nas Américas, não só os zapatistas, assim como o Kurdistão, propõem, bem ao contrário, formas de organização coletiva inspiradas no confederalismo democrático e no municipalismo libertário de um pensador como Murray Bookchin, um ex-sindicalista, ex-comunista, ex-anarquista clássico, ou pós-anarquista, que percebeu que a ecologia social e o confederalismo da democracia direta são duas dimensões indissociáveis da mesma heterotopia, a saber, o enlace dos povos com a terra. Estou concluindo, a minha aula pública na Cinelândia com os parágrafos seguintes. Eu leio. Imagino que eu estou falando no Rio de Janeiro, na Cinelândia, que é uma praça central no Rio de Janeiro, onde há o Teatro Municipal, que é uma cópia em miniatura do Teatro Odéon francês, em miniatura. Nós, os brancos, estamos aqui sentados na escadaria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em 20 de abril de 2016, nós nos sentimos indígenas. Não nos sentimos cidadãos. Não nos vemos como parte de uma população súdita de um Estado que nunca nos representou e que sempre tirou com uma mão o que fingia dar com a outra. Nós, os brancos, que aqui estamos, bem como diversos outros povos indígenas que vivem no Brasil, camponeses, ribeirinhos, pescadores, caiçaras, quilombolas, sertanejos, caboclos, curibocas, negros e pardos, moradores das favelas que cobrem este país. Todos nós, todos esses, são indígenas, porque se sentem ligados a um lugar, a um pedaço de terra, por menor ou pior que seja essa terra, do tamanho do chão de um barraco ou de uma horta de fundo de quintal. A um pedaço de terra e a uma comunidade. Nos sentimos muito mais indígenas do que cidadãos de um Brasil grande que só engrandece o tamanho das contas bancárias dos donos do poder. A terra é o corpo dos índios. Os índios são parte do corpo da terra. A relação entre terra e corpo é crucial. A separação entre a comunidade e a terra tem como sua face paralela, sua sombra, a separação entre as pessoas e seus corpos, outra operação indispensável executada pelo Estado para poder criar populações administradas. É o que se chamava de biopolítica nos velhos tempos. Pense nos LGBT separados de sua sexualidade, nos negros separados da cor de sua pele e de seu passado de escravatura, isto é, de dispossessão corporal radical. Pense nas mulheres separadas de sua autonomia reprodutiva do Brasil. Pense, por fim, mas não por menos repugnante, no sinistro elogio público da tortura feita pelo canalha Jair Bolsonaro, deputado federal eleito pelo meu estado, o Rio de Janeiro. A tortura, isto é, o modo último e mais absoluto de separar uma pessoa de seu corpo. Tortura que continua, que sempre foi, o método favorito de separação dos pobres de seus corpos,
nas delegacias e presídios deste país tão cordial. Por isso tudo, a luta dos índios também é a nossa luta, a luta indígena, a luta de todos os povos que eu mencionei acima. Os índios são nosso exemplo, um exemplo de resistência com X, secular, a uma guerra feroz contra eles, para desisti-los, fazê-los desaparecer, seja matando-os pura e simplesmente, seja desindianizando-os e tornando-os cidadãos civilizados, isto é, brasileiros pobres, sem terra, sem meios de subsistência próprios, forçados a vender seus braços, seus corpos, portanto, para enriquecer os pretensos novos donos da terra. Os índios precisam da ajuda dos brancos, que se solidarizam com sua luta e que reconhecem nele o exemplo maior da luta perpétua entre os povos indígenas, todos os povos indígenas a que eu me referi, o povo LGBT, o povo negro, o povo das mulheres e assim por diante, né? A luta perpétua entre os povos indígenas e o Estado Nacional. Mas nós, os outros índios, aqueles que não são índios, mas se sentem muito mais representados pelos povos índios que pelos políticos que nos governam, e pelo aparelho policial que nos persegue de perto, a todos, né? Pelas políticas de destruição da natureza levadas a ferro e a fogo por todos os governos que se sucedem neste país desde sempre, nós outros, os outros índios, também precisamos da ajuda e do exemplo dos índios, de suas táticas de guerrilha simbólica, jurídica, mediática, contra o aparelho de captura do Estado-nação. Um Estado que vai levando até as últimas consequências seu projeto de destruição de um território que reivindica como seu. O território é do Estado, mas a terra é dos povos. Concluo com uma alusão ao nome de uma rua não muito distante desta Cinelândia, onde estamos agora. Em Botafogo, bairro do Rio, como se sabe, existe uma rua chamada Voluntários da Pátria. Seu nome provém de uma iniciativa empreendida pelo Império Pedro II em sua guerra genocida e etnocida contra o Paraguai. O Brasil sempre foi bom nisso de matar índios, do lado de cá ou de lá das fronteiras. Carente de tropas para enfrentar o exército Guarani, que o exército do Paraguai era essencialmente um exército Guarani, de índios Guarani, carente de tropas para enfrentar o exército Guarani, o governo imperial criou corpos militares de voluntários, apelando para os sentimentos do povo brasileiro, como cita o verbete da Wikipedia, sempre uma fonte boa, sobre essa iniciativa da criação dos voluntários da pátria para a Guerra do Paraguai. Acontece que não demorou muito e o patriotismo dos voluntários da pátria arrefeceu. Logo, o governo central passou a exigir dos presidentes das províncias, o Brasil então era dividido em províncias, o governo central passou a exigir dos presidentes das províncias que recrutassem à força cotas de voluntários. A solução para essa lamentável falta de patriotismo dos brancos brasileiros foi, como se sabe, mandar milhares de escravos negros como voluntários. Foram eles que mataram e morreram na Guerra do Paraguai. Obrigados, escusado dizer, voluntários e involuntários. Pois bem, os índios foram e são os primeiros involuntários da pátria. Os povos indígenas originários viram cair-lhes sobre a cabeça uma pátria que não pediram e que só lhes trouxe morte, doença, humilhação, escravidão e despossessão. Nós aqui, ali, nos sentimos como os índios, como todos os indígenas do Brasil, como formando um enorme contingente de involuntários da pátria. Os involuntários de uma pátria que não queremos, de um governo ou desgoverno que não nos representa e nunca nos representou. Nunca ninguém os representou àqueles que se sentem indígenas. Só nós mesmos podemos nos representar, ou talvez só nós podemos dizer que representamos a terra, esta terra, não a nossa terra, mas a terra de onde somos, a terra de quem somos. Somos os involuntários da pátria, porque outra é a nossa vontade. Então, eu terminava com uma evocação do Manifesto Comunista, da última frase, dizendo: involuntários de todas as pátrias, desertai. Porque o deserto de ruínas do capital será repovoado pelo povo por vir. Obrigado.
Obrigada, Eduardo. Descobri um novo significado para este jargão do Estado frágil que é utilizado para identificar alguns Estados como Timor-Leste. Um Estado? Frágil. Realmente é. O brasileiro? Não, o brasileiro não é, mas o de Timor, por exemplo, é um Estado frágil. Isto é, que não é feito do ONU. Bom, nós temos agora... Fora a polícia. Fora a polícia. 45 minutos de debate em que iremos receber questões colocadas pelo público para serem respondidas pelo Eduardo Vives de Castro. Está alguém com um microfone que pode aproximar-se de quem quiser colocar uma questão. Peço que levantem o braço de forma que eu possa e que a pessoa de Maria Matos, indicada para o fazer, possa também. Ali, do lado direito. Boa tarde. Eu gostaria de ouvir suas considerações sobre algo muito recente no Brasil, que aconteceu há 4 dias atrás, sobre o massacre dos Gamela. Eu acho que retrata muito bem toda essa discussão que foi feita hoje, que é justamente um povo que vem reivindicando uma identidade. E mais grave do que não ser reconhecido é justamente os brancos que estão trabalhando para o reconhecimento serem acusados nesse momento, não? Vários antropólogos brasileiros vêm sendo perseguidos justamente pelo Estado, porque estão sendo tratados como pessoas que estão ajudando uma falsificação de identidade do país e tomando terra. Acho que, além disso, também os Gamelas são justamente povos que estão ali numa confluência entre quilombos. E acho que isso mostra mesmo o quanto as identidades são porosas e vão se reconfigurando, não é? Eles se reivindicam quilombolas, ao mesmo tempo que são indígenas. Gostaria muito de ouvir um pouquinho sobre o que está acontecendo há 4 dias, uma coisa horrenda que houve no Brasil. Obrigado. Bom, o que você pode falar sobre o massacre, né? Sobre o fato de que do Brasil continua havendo, e, na verdade, está recrudescendo, está se intensificando esse processo de ataques, de massacres de povos indígenas, sejam eles povos indígenas autênticos, como os Guarani, de quais ninguém duvida, ninguém ousou jamais duvidar que eles sejam índios, né? E que, entretanto, continuam. A situação dos Guarani do Mato Grosso do Sul é muito parecida com a situação dos palestinos na faixa de Gaza, né? É uma situação de confinamento territorial, de sítio, de cerco, né? De esfomeamento dessa população, né? Com o agravante de que, no caso de Palestina e Israel, o Israel ainda tem o pretexto, a desculpa de que, afinal de contas, eles estiveram lá há 1000 anos atrás, né? Quase no caso do Brasil, não há sequer esse pretexto para o tipo de etnocídio e de genocídio que está sendo praticado nos Guarani. O caso dos Gamela é um caso entre muitos, né? Os Tupinambá da Bahia seriam outros, e vários outros, em que você tem essa dupla situação. De um lado, povos que estão reemergindo, estão reivindicando, digamos assim, a sua origem indígena, né? De modo a obter acesso à terra, proteção jurídica que a Constituição Federal assegura aos povos indígenas, né? E que imediatamente são classificados como índios falsos, né? Índios falsos porque eles são índios apenas porque eles querem direitos que eles não têm como brasileiros. Muito curioso, né? É uma população que está sendo acusada de querer ter direitos que eles não têm se fossem não índios. Então, tem alguma coisa errada nesse... Não, eu diria assim... Quer dizer que, então, é melhor ser índio do que ser não índio? Então, por isso você quer ser índio? E aí você mata as pessoas porque elas querem ser índias. E elas não são. E se forem, você mata também. Então,
é o melhor dos mundos, né? Esses brancos que estão sendo perseguidos são, na verdade, eles pertencem metafisicamente, digamos assim, à fração indígena do povo brasileiro. Mas, como dizia, vários desses antropólogos trabalham para o Estado, né? E quando eles vão longe demais, como eu dizia, o Estado logo corta as asinhas deles, joga em cima deles alguma acusação de alguma coisa que permita interromper esse trabalho, né? O que você está vendo hoje no Brasil é uma guerra civil de baixa intensidade, vamos chamar assim. Baixa intensidade na medida em que não atingiu ainda proporções, né? Mas é uma guerra civil entre os donos do poder, né? A classe dominante e essa multidão de povos, né? Povos negros, povos índios, né? As mulheres, enfim, todos esses povos estão sob ameaça de leis arbitrárias, de repressão policial, de violência policial. A polícia brasileira é uma das polícias campeãs do mundo em matéria de mortes inexplicadas, né? Assim como o Brasil é campeão mundial de assassinato de ambientalistas e de ativistas ambientais, assim como o Brasil, como os índios brasileiros são um dos campeões mundiais de taxa de suicídios no Brasil. A taxa de suicídios de indígenas no Brasil é 6 vezes maior do que a taxa de suicídios dos não índios no Brasil, o que dá uma ideia de que não deve estar sendo muito boa a vida deles. Então, estranho que tenha gamela querendo virar índio, né? E no entanto, querem porque são, né? E, ao mesmo tempo, existe essa interpenetração entre povos indígenas e povos negros, especialmente a partir do momento em que a Constituição reconheceu direitos territoriais específicos para os quilombolas, isto é, os negros ligados à terra, comunidades negras que estão territorializadas, né? E a gente sabe que está surgindo hoje no Brasil todo a gente poderia chamar uma cultura, um movimento que se chama hoje afro-indígena, isto é, populações que reivindicam ao mesmo tempo lealdades e solidariedades com a herança indígena e com a herança africana, né? Isso acontece especialmente na Bahia, no Nordeste, mas é alguma coisa que, a meu ver, tenderá a se generalizar, né? E que é extremamente interessante por ser extremamente ameaçador para os brancos, para o Estado brasileiro e para o Estado branco, para essa maioria que nos governa e que é ninguém, né? Na verdade. O caso dos Gamela é mais um. E como ele, provavelmente não vai acontecer nada, como todos esses outros casos. Não me lembro de se tenha quantos, talvez possa se contar nos dedos de uma mão do Lula, isto é, sem um dedo, o número de grandes fazendeiros que tenham sido condenados e presos por assassinatos de indígenas, né? 5, 6, talvez, não sei, talvez nenhum. Talvez nenhum esteja preso, talvez todos já tenham sido soltos. Então, o que dizer? Senão que é uma coisa consternadora e, no entanto, é o que temos aí no momento e é o que temos aí pela frente. Mais massacres, mais situações desse tipo. Na medida justamente que os índios vão aparecendo, vão se reforçando, é também um sinal de resistência, né? E de reexistência desses povos. Os gamelas são um bom exemplo disso, povos que estão emergindo, né? E que o Estado tenta enfiar para baixo de novo, né? Botar eles de novo, enfiar de dentro da terra do passado, da obscuridade e da inexistência. Enfim. Temos mais uma questão ali e outra aqui à frente. E outra ali no meio. Já agora, se calhar, podíamos coletar agora várias. A primeira... Boa tarde. Eduardo, tu comentou um pouquinho da questão do povo curdo, né? Gostaria que tu comentasse um pouco mais, principalmente sobre esse modelo que eles adotam, né? O confederalismo, que a gente pode fazer tantos paralelos, né, com o modelo de organização que surge de vários povos indígenas brasileiros, né, com a formação da Confederação das Comunidades do Kurdistão, que é muito interessante ver os textos, porque eles o tempo todo remetem às suas cosmologias, né, originais, né, e um passado, né, perdido do povo curdo, que é um povo que, por sinal, também se reindianizou, né, sobreviveu a todo um processo de assimilação, né, tentado pelos Estados-nações da região.
E a sua aproximação agora, que eu acompanho, né, a luta do povo curdo e notei uma aproximação muito grande da luta, com a luta dos negros norte-americanos, né, dos negros brasileiros, né, nos últimos levantes negros de grande intensidade que tiveram nos Estados Unidos, lançaram nota, né, e toda a questão, e a participação deles no último Congresso Zapatista também, né, querendo fazer essa união dos povos, né. Enfim, queria que comentasse um pouco se tu vê potencial nisso e se, enfim, um pouco de otimismo. Essa é uma questão interessante. O caso do Kurdistão está em fluxo, né? É difícil acompanhar porque as coisas lá estão mudando muito rapidamente. Aliás, os zapatistas também, eles acabaram de lançar uma candidata à presidência do México, que é uma candidata, evidentemente, para perturbar o processo, porque ninguém imagina que o povo mexicano a população mexicana vai eleger uma presidenta índia indicada pelo movimento zapatista, seja ela maia ou não, porque eles estão percorrendo o México inteiro para lançar uma candidata. Então, nesses momentos estão em fluxo. Mas isso que duas coisas importantes que você mencionou, que me parece. Uma delas é que o processo de, vamos chamar de adornamento do pensamento do Abdullah Öcalan, que é o grande líder, o grande pensador do movimento curdo, que era um ex-presidente do PKK, de um partido marxista-leninista clássico, e que foi pouco a pouco percebendo, digamos assim, que é impossível uma democracia verdadeira, sob a forma Estado, tal como ela se constituiu essencialmente a partir do Pacto de Westfália, com a divisão do cosmo, do nomos da Terra, como diz o outro, enfim, a divisão do planeta entre as nações europeias e a imposição do modelo do Estado-nação como a única forma possível de organização coletiva. Né? É impossível imaginar hoje, quer dizer, tudo se passa como se fosse impossível imaginar uma forma de organização da vida coletiva que não fosse a forma do Estado-nação territorializado. E a gente está vendo que essa forma de Estado-nação territorializado está em processo de evaporação, seja pelo grande capital, que sempre ignorou os Estados sempre foram apenas a força policial das grandes corporações do capital, né? Seja por essa emergência de outras formas de organização coletiva, de outras formas de solidariedade, que, como eu dizia, não por acaso tem uma base comunitária e étnica muito forte, né? Seja os zapatistas, seja o Kurdistão, né? E, ao mesmo tempo, são formas de solidariedade não exclusivistas. Uma coisa que chama atenção nos manifestos e nas posições de princípio do movimento curdo é que eles não são nacionalistas no sentido de aqui só entra curdo, né? Alguém dizia, não me lembro onde, eu vi isso citado por alguém, um patriota é aquele que ama sua pátria, um nacionalista é aquele que detesta a pátria dos outros, né? Os curdos no Manifesto por um Confederalismo Democrático, do Öcalan, ele fala no Kurdistão, pode ter gente de toda origem, toda religião, toda raça, não é um problema, o Kurdistão não é um problema de sangue, né? É um problema de adesão a uma determinada forma de vida coletiva, evidentemente, tendo como eixo, como célula máter, né, o povo curdo, né, um povo que dividido entre 4 países, né, assim como os maia, de resto, dividido em 4, 5 países, né, a população maia, né, e que, entretanto, não está querendo constituir mais um Estado-nação, né, ali no meio entre Turquia e Iraque, Síria, né, e Irã, né, que, ao contrário, criar uma espécie de anti-Estado, né, anti-Estado que entre esses Estados todos, né, Estados esses todos que são, em maior ou menor grau, criações do imperialismo europeu, do imperialismo inglês, francês e assim por diante, né, e que adotou essa filosofia política, que é o chamado confederalismo democrático, que é essencialmente a ideia de que o municipalismo libertário, que é outra expressão do mesmo pensador, que é a ideia de que a democracia só pode se realizar na base de comunidades locais, municipais, como ele chama, na verdade, são essencialmente comunidades de um tamanho não excessivamente grande, onde se possa ter democracia direta, onde se possa ter
deliberação, de participação direta da população nas decisões. E a conexão dessas comunidades em rede, né? Redes tanto a nível territorial como a nível translocal, transglobal, como é o caso da associação extremamente inédita na história de povos maia na América Central, com povos do Kurdistão, com o movimento negro, com os povos indígenas da América do Norte, né? Quer dizer, essa associação é muito interessante porque ela sugere que existe uma outra força política emergindo no mundo, né? Para fora da geopolítica clássica dos Estados-nação. A ONU, né? Na verdade, não é ONU, coisa nenhuma, Organização das Nações Unidas. Ela devia se chamar ONU, porque é a Organização dos Estados-nação Unidos, né? Os membros da ONU são estados, não são nações, no sentido, são estados-nação e não nações, no sentido que pode-se falar numa nação curda, numa nação maia, numa nação guarani e assim por diante. Nação é uma palavra antiga, venerável, que era usada antigamente para definir qualquer coletividade diferenciada, linguística, né? Às vezes até mesmo para designar espécies animais, a nação das cobras. A nação é uma palavra que significa uma coletividade que possui uma consistência linguística, cultural, etológica, corporal, seja o que for, né? E eu acho que a emergência dessa nova forma de geopolítica, que não é mais a geopolítica do Estado-nação, mas a geopolítica dos movimentos, dessas coletividades, via de regra, de base étnica, né? Mas que não reivindica, ao contrário do que eu acho que foi a nêmesis do etnicismo identitarista europeu, né? Sérvios, croatas, bascos, não sei o quê, cada um quer um Estado para chamar de seu, né? E aí reproduz em miniatura os Estados dos quais eles estão se separando, né? E mantém a política nacionalista, isto é, eu detesto todos os outros, né? Eu sou nacionalista de todo mundo, todo o resto, eu odeio todos os outros. Então, acho que isso é algo novo, ainda não teorizado completamente, e alguma coisa que eu acho que é, de fato, a força nova que emerge nesse momento de crise planetária. Não é por acaso também que isso vem junto com uma crise ambiental global, em que a infraestrutura realmente material das condições materiais de existência, a saber, a Terra, o planeta, né, está entrando em colapso acelerado. Então, acho que existe aí uma confluência entre uma nova configuração geopolítica e uma nova configuração geológica, digamos assim, que seria o caso de explorar mais profundamente em outra ocasião. Temos ali a seguir. Boa noite. Estou muito alegre de tê-lo escutado. Eu sou da Bolívia, não? E lá tivemos um processo, e ainda temos um processo muito complexo, que também tem muitos problemas. E, bom, nós tentamos fazer aquilo que os povos indígenas, ou índios, ou aimaras, ou quechuas, ou guaranis, ou morrênios, gostariam de ter como uma nova organização, como uma nova instituição. Chamou-se Estado Plurinacional. Mas, na verdade, há um problema com isso. O problema é uma mentalidade mestiça e crioula. Nós temos essas potencialidades nos povos indígenas e essas outras formas de ver a realidade, de ver as relações com a natureza, não? Eles não perderam isso. Mas, quando começamos a pô-lo em prática, não sai aquele mestiço que quer repetir a modernidade mais uma vez. Não? É isso que está acontecendo agora no meu país. Os movimentos índios, os movimentos sociais e os movimentos comunitários, que não são a mesma coisa que movimentos sociais. Não? Exato. Promoveram isso. Uma Assembleia Constituinte, uma nova refundação do Estado e da economia também, porque sem economia não tem sentido um Estado. De que vamos viver? Quais vão ser as bases materiais da reprodução?
uma nova economia, que neste caso chamou-se Sumarcamanha, Sumarcausa, Nhandereco, Bimarae. Mas esse é o problema. É a nossa mentalidade. E até não compreender isso, até não entender, nós podemos ter muito compromisso, ser de esquerda, uma esquerda muito lúcida, que reconhece que não tem, que as respostas, muitas das respostas no nosso continente vêm da experiência do Ocidente e, pelo tanto, não são as respostas que merecem o nosso contexto, não? Que exigem o nosso contexto. Mas se não somos conscientes de que somos filhos da modernidade e que temos que ter a vontade, o valor de deixar essa forma de vida, é uma forma de vida, é uma coisa bem existencial. Não é somente técnica, não é ter melhores técnicas que não poluem instituições mais semelhantes indígenas. É uma aposta existencial. Aparece de novo essa mentalidade mestiça, creoula, Verdade. que quer repetir. E vou ser um pouco herege com a esquerda marxista ortodoxa, não? É uma questão espiritual. É uma questão espiritual do espírito. Eu entendi bem isto. Eu entendi bem isto quando eu tive uma cerimônia de ayahuasca. Pois é. E que não é ter uma cerimônia somente assim. Você tem que ter um guia, não? Um guia. E se você não entende isso, você sai daqui, voltamos para a próxima palestra, que vai de outra pessoa, vamos beber lá Coca-Cola. É assim. São coisas tão simples, e ao vez que tem tanto impacto, mas que tem impacto político. E isso é uma questão espiritual, ao fim. E é isso que nós precisamos começar a debater. Terminar na nossa experiência boliviana. Isso que não se quer dizer. Por quê? Porque isso não é politicamente correto e não é acadêmico, não é sério, não é uma coisa que pode ser tema de tese de doutoramento. Mas esse é o ponto. Esse é o ponto. Obrigado. É melhor. Então, vamos juntar mais duas questões e depois aqui à frente também. Isso, exato. E depois aqui à frente. Boa tarde. Eu sou historiador e queria perguntar ao Eduardo. O Eduardo conhece bem Portugal e sabe bem que na memória coletiva dos portugueses o lugar que ocupa o modo como os portugueses lidaram com os indígenas no Brasil, no período colonial, é muito peculiar. Há em média uma grande ausência de conhecimento sobre o que é que aconteceu. E para agravar ainda mais a questão, insiste-se muito em tópicos ligados, por exemplo, ao padre António Vieira e como os portugueses foram diferentes dos espanhóis, na maneira como lidaram com os indígenas. Você está em Lisboa, então não resiste a interpelá-lo e a pedir um comentário sobre isso que você conhece e que tem muito a ver com o seu conhecimento sobre o modo complicado, sinuoso, como os portugueses lidam com o seu passado colonial e aqui especificamente com os povos ameríndios. Boa noite. Pensando na última obra da Débora e do Eduardo, que foi Ao Mundo por Vir, e pensando nessa investida do Trump e tudo, e eu sei que na conferência Os Mil Nomes de Gaia, o Eduardo falou muito brevemente do porquê que ele discorda do termo que, por exemplo, sugeriu a dona Haraway, que é o capitaloceno e não antropoceno. Se eu pudesse juntar toda essa questão para não deixar de lado a ecologia, né? Obrigado. Vamos pegar uma última questão, porque estava aqui já há muito tempo a ser pedida.
Eduardo, eu não pude deixar de pensar durante toda a tua fala sobre um filme muito impactante do cinema brasileiro, mais atual, que eu acho que ainda não passou em Portugal e que faço aqui um pedido para que se mostre no Maria Matos, que é o filme Martírio, do Vicente Carelli. Desculpe? Martírio. Martírio. O Martírio... Não é o português de Portugal, é o meu ouvido, eu sou surdo. Juro. Não é... Ela está aqui para... Bom, eu não sei se você viu esse filme, mas é um filme que fala um pouco do martírio do povo Guarani Kaiowá, a sua relação com a terra, e faz uma história, no fundo, da relação do povo Guarani com a terra e, mais recentemente, com os processos de demarcação. E termina um ano antes do impeachment, não é? Ou perto do impeachment da Dilma, e aprofunda muito a questão das PECs, não é? Que são as emendas constitucionais que sucessivamente entram no Congresso para acabar com a Constituição de 1988. E eu queria ouvir-te falar um pouquinho sobre essa questão da demarcação da terra, não é? Portanto, se a pertença à terra é tão fundamental, como pensar essa ideia da demarcação? O que é que isso? Essa palavra é uma palavra que ainda faz sentido no contexto brasileiro. Falar um pouco dessa relação com a Constituição, porque me parece que há aí diferentes usos e categorias da terra dentro desse texto constitucional que está agora ameaçado. E, portanto, não sei, falar um pouco dessa história, porque acho que ela não é tão conhecida assim aqui em Portugal, a relação que nós temos com os diferentes usos e pensamentos sobre a terra e que, de alguma maneira, já podem colocar em questão a ideia de propriedade privada, ainda que de forma muito tímida, obviamente. Eu acho que... Sim. Bom, eu vou tentar responder de maneira breve. São quatro observações que fizeram. Em relação à Bolívia, eu não vou usar, como diz, comentar a posição de um boliviano que se conhece muito melhor do que eu, a situação boliviana. Só lembro como brasileiro que viveu, quer dizer, que acompanhou o processo de reconstituição do Estado boliviano com a Constituinte e a formação do Estado plurinacional e, importante também, com a colocação da Mãe Terra como no preâmbulo da Constituição, como sujeito de direitos, né? A Bolívia foi um momento de grande esperança para todos nós que imaginávamos finalmente a possibilidade de reconstituição de um Estado plurinacional, portanto, a dissociação entre a ideia de Estado-nação e povos, né? Finalmente, que você tivesse um Estado plurinação e não um Estado-nação monolítico. Sabemos que isso teve problemas, sabemos que as coisas não estão indo muito bem, né? Sabemos também que o plurinacional não é alguns são mais pluri do que outros, assim como alguns são mais iguais do que os outros nesse Estado-nação, nesse Estado plurinacional. Mas a Bolívia continua sendo, para muitos países latino-americanos, um certo exemplo, uma possibilidade que ainda está, de certa maneira, em fluxo, em processo, não sabemos o que vai acontecer. Sabemos, entretanto, que houve um movimento de regressão muito grande dentro do processo, né, movimentos de recriolização, digamos assim, né, de reestabelecimento, de certa maneira, das frações dominantes tradicionais sobre o Estado boliviano. Sabemos também que a Bolívia, o grande problema de como é que você vai construir um Estado plurinacional dentro de uma ordem geopolítica mundial que, na verdade, conspira fortemente contra essa forma de organização, né, e que obriga, de alguma forma, não sei se a palavra obrigar é a palavra certa, mas que seduz, de alguma forma, ou inspira, de alguma forma, o Estado boliviano, no caso, a se dobrar aos interesses petroleiros, minerários, etc., que é preciso gerar dinheiro, é preciso gerar renda. Como é que você vai fazer uma economia? Né? Você imagina, não sei, se o Estado boliviano realmente tivesse conseguido se impor como uma forma de organização plurinacional radical, ele correria o risco de sofrer o mesmo destino que Cuba sofreu, a saber, um boicote
um bloqueio e um esfomeamento por parte da comunidade internacional, que não toleraria uma forma desse tipo, pelo tipo de mau exemplo, entre aspas, que isso poderia dar para vários outros países do mundo. Mas, enfim, quanto à questão do espírito, eu concordo com você inteiramente. Eu acho que eu até falei nisso, acho que o grande problema do pensamento político de esquerda, não falemos da direita, porque você não precisa nem falar, né? O grande problema do pensamento político da esquerda é justamente a falta é a sua herança ineradicável do iluminismo, da vulgata iluminista europeia, na qual existe o sujeito humano e apenas o sujeito humano, né? E essa ideia da excepcionalidade humana, o homem, aquele animal absurdo que, por saber que é um animal, deixa de sê-lo, né? Que é uma outra bizarrice da nossa metafísica, né? O animal que sabe que é um animal e, pelo fato de sabê-lo, deixa de ser animal de alguma forma. É mais do que um animal por saber que é um animal. Totalmente absurdo isso, né? E, portanto, a dimensão espiritual, como você chamou, isto é, a entrada como agentes dentro da cosmopolítica, de uma política cósmica, né, de uma outra dimensão que não seja a dimensão, a chamada dimensão material, né, que é material, mas é de outro tipo, né, se a sociologia espontânea do ativista não considerar a existência de que há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa economia política, nós não vamos muito longe. Quanto a Portugal, os índios e o Brasil, bom, eu não estarei aqui para falar mal de Portugal, mas imagine, né? Minha função é falar mal do Brasil, né? Entendo, entretanto, que acho que Portugal sempre teve uma relação muito complicada com o Brasil, muito diferente da relação que ele teve com suas outras colônias e ex-colônias, no caso, né? E nunca entendi, na verdade, essa relação, essa estranha ausência recíproca, de resto, diga-se de passagem, entre o Brasil e Portugal, essa estranha ignorância, não sei. Quanto à questão da maneira como os portugueses trataram os índios, os portugueses e os brasileiros, na verdade, né? Quer dizer, o genocídio americano, no meu ver, não há diferenças. As diferenças que se imagina terem havido entre o modo como o colonialismo português se implantou no Brasil e o modo como o colonialismo espanhol se implantou e o colonialismo inglês, me parecem que elas, de certa forma, se acabam, enfim, contas feitas, o resultado terminou sendo muito parecido. Qual a diferença que houve foi o fato que nos países andinos, ou na Mesoamérica, você tinha uma população indígena mais numerosa, né? Uma população indígena que já estava historicamente integrada a formações estatais e que teve, portanto, sofreu um impacto do invasor imperial diferente do impacto sofrido pelas populações indígenas brasileiras, que eram populações essencialmente contra o Estado, acéfalas, populações que viviam sob a forma de uma anarquia organizada, né? E isso, ao mesmo tempo, implicou uma muito menor capacidade de resiliência dessas populações às pressões coloniais e, ao mesmo tempo, implicou o contrário, a saber, uma capacidade de resistência, vamos chamar cosmológica, a essa forma que talvez os povos andinos não tenham. Porque uma coisa que cada vez fica mais clara para mim, no caso brasileiro, pelo menos, é a total incompreensão, mas a mais profunda e absoluta incompreensão da forma Estado pelos índios e da forma indígena pelo Estado. São duas formas de vida que simplesmente são como trens que se cruzam na noite e não se encontram nunca, né? E isso é uma contradição até certo ponto insolúvel. Vamos ver quem vai acabar primeiro. Se vai ser o Estado ou se vão ser os índios. Se o mundo for do jeito que está indo, a minha aposta é que os índios vão durar mais tempo do que nós, porque eles sabem se virar num mundo empobrecido, num mundo diminuído, num mundo desertificado, porque o mundo deles já acabou, como nós escrevemos no livro, Débora e eu. Agora o mundo vai acabar, bom, o mundo dos índios acabou em 1492, né? E eles, entretanto, conseguiram resistir,
né? Num mundo que já não era mais o deles, né? Então, isso é um exemplo para nós. Talvez eles apontem para o nosso futuro muito mais do que para o nosso passado, como nós nos comprazemos em imaginar, os índios pertencem ao passado. Talvez não, talvez quem pertence ao passado sejamos nós, né? O companheiro boliviano falou, nós somos filhos da modernidade. Filhos, nós não somos a modernidade, nós somos filhos da modernidade, ou seja, a modernidade já passou, nós não estamos mais nela, né? E o dever de todos os filhos é livrar-se dos pais, como todo mundo sabe, né? Quanto ao antropoceno e ao capitaloceno, meu problema não eu responderia brevemente com duas coisas aí. Como é o seguinte, do ponto de vista dos sapos, dos jacarés e das amebas, é antropoceno. Porque tanto faz se são os americanos, se são os zulus ou se são os araueté, para os outros viventes do planeta, o que está acontecendo ao planeta é causado por aquele tipo de bicho que nós chamamos ser humano. Então, o antropoceno para mim, um conceito que tem digamos assim, a virtude de se colocar justamente fora do ponto de vista humano. Porque, do ponto de vista humano, de fato, é capitaloceno. De fato, do ponto de vista humano, o que se trata é de certo modelo de civilização, certa forma de economia, certas frações da espécie, que são, evidentemente, estão na origem, são os grandes beneficiários e estão na origem da devastação do planeta, né? Modelo esse que, de resto, foi exportado a ferro e a fogo, enfiado garganta dentro, de vários outros, de praticamente todos os outros povos do planeta, em maior ou menor grau, que se tornaram cúmplices à sua revelia desse processo, né, de devastação do planeta provocado pelo engenho humano. Eu digo humano aí do ponto de vista das amebas, das bactérias, dos jacarés e dos sapos, né? Do ponto de vista intra-humano, sem dúvida, se trata do capitaloceno. Mas eu acho que mais importante do que discutir as palavras, o que você tem é um conceito de alguma coisa que pode chamar como quiser. O que acontece é o seguinte: as coisas mudaram, o planeta está entrando em outro regime termodinâmico, geoquímico, biogeoquímico, um regime que não promete nada de bom nem para nós todos, nem para dezenas de milhares de espécies vivas, né? Esse regime podemos chamar como quiser, mas o fato é que nós somos parte do problema, né? E esse nós aí é uma sanfona, né? Claro, é um conceito sanfona, acordeon. Ele depende como você queira. Pode ser todo mundo, pode ser só os americanos, que consomem 5 vezes mais planetas do que o resto do planeta. Mas, enfim, então, para mim... E tem outra coisa que a nova época geológica, que tudo indica, já se instalou há algum tempo, vai durar muito mais tempo do que nós, como espécie, né? Porque, enfim, durará centenas de milhares de anos, várias coisas, vários efeitos que já foram desencadeados, aquecimento da atmosfera, derretimento das calotas polares, elevação do nível do mar, acidificação do oceano, enfim, uma quantidade de parâmetros que vão continuar subindo, mesmo se todo mundo desaparecesse daqui por milagre, a espécie humana se evaporasse, desaparecesse da face da Terra, os efeitos da presença dessa espécie, da etologia, do etograma da espécie humana sobre o planeta vão continuar mesmo depois que nós estivermos nos transformados em anjos, né? Coisa que não vai acontecer de qualquer forma, né? Quanto ao martírio, eu não sei se eu peguei todo o conjunto da pergunta, mas eu queria talvez falar mais da questão da Constituição e do problema que acontece. Isso o Ailton Krenak, que foi um dos personagens, um dos protagonistas do processo de constituição da Constituição, especialmente do capítulo dos índios da Constituição, o artigo 231, 232, poderá falar muito melhor que eu. Mas eu acho que um ponto, a meu ver, nessa altura do campeonato, o que cabe fazer, o que cabe aos índios fazer, é autodemarcação. Autodeclaração e autodemarcação. Se o Estado não demarca, os índios têm que demarcar.
E é o que alguns estão fazendo, os Munduruku, por exemplo. Né? Eu acho que o que está vendo, desde que a Constituição foi promulgada, iniciou-se um processo concertado, com C, um processo organizado de erosão, de sabotagem, de tentativa de reverter as conquistas que foram obtidas com a promulgação da Constituição, em particular o que se referia aos direitos indígenas e aos direitos quilombolas. Né? Uma sequência, uma sucessão de medidas no nível legislativo e judiciário foram sendo acumuladas uma em cima da outra, tentativas sucessivas, boa parte delas bem-sucedida, de reverter os ganhos que a Constituição inaugurou. E isso é o que nós estamos vendo, uma conspiração da direita, não tem outro nome, uma conspiração da direita, desde, quantos anos tem? De 88 para cá, 30 anos, 40 anos, né? 40 anos, sei lá, uma ofensiva absolutamente incessante, uma ofensiva muito bem organizada de destruição da Constituição de 88. Né? A alternativa a isso, em particular no que diz respeito aos direitos indígenas, número 1, a autodeclaração, que é um princípio reconhecido pela ONU, de resto. O princípio da autodeclaração é índio quem diz que é índio, a comunidade, não é índio, não é a pessoa, é a comunidade. Né? O princípio da autodeclaração, portanto, a questão do suposto índio ou do índio falso é uma falácia, é um sofisma em vista do reconhecimento pelo Brasil dessa disposição da ONU, dessa declaração da ONU, portanto, a autodeclaração, que implica a autodemarcação. Né? E a autodemarcação, eu vejo, é um processo insurrecional, evidentemente. É um processo de insurreição, por isso que eu falo em guerra civil de baixo impacto, de baixa intensidade no Brasil, porque aos índios só resta a revolta. Né? E não vejo outra saída. Aos índios só resta a revolta. Não há saída política no momento, no Brasil, para a situação indígena que não seja a revolta. Né? E nessa revolta eles terão, espero, com certeza, muitos aliados de outros povos. Né? Esses outros povos os quais eu mencionei aqui, em particular o povo negro, em particular o povo quilombola. E a autodemarcação, ao meu ver, é o que resta para os índios fazerem, e de resto é um ato de autonomia. Né? Acho que a autonomia é o princípio fundamental que rege todos esses processos de confederalismo democrático, municipalismo libertário, é o processo de autonomia, isto é, de autogoverno, né? Dar-se as próprias normas e garantir, pela autodemarcação, aquilo que o Estado não quer fazer, não é que o Estado não faz, aquilo que o Estado não vai fazer porque não quer fazer. O Estado quer diminuir as terras indígenas. Né? Então, é difícil dizer isso, num país onde 0,25% só da população é indígena, mas só resta esse 0,25% a revolta. Quem sabe, bom, a revolta começa com pouca gente. Né? Parece-me que este convite à insurreição foi uma boa forma de fecharmos. Obrigado. Queria fazer uma pequena performance e, em homenagem aos zapatistas, mostrar uma camisa que eu ganhei, que é a camisa do... Notem bem as cores, verde e preto. Eu queria deixar só aqui uma nota que vamos continuar este programa. Ele, na verdade, foi inaugurado agora com esta intervenção, conferência do Eduardo Vaz de Castro, que vai continuar connosco também nestes dias. Hoje à noite vamos ter uma projeção de filmes e amanhã teremos a continuação do debate com o envolvimento do Ailton Krenak e de vários antropólogos que estão a trabalhar e que estão a pensar sobre a questão da terra na América do Sul. Portanto, vamos contar como esta sendo apenas o incentivo para continuarmos aqui juntos. Até logo.